voltamos com a nossa aula de ciências. Quero trazer para vocês o estudo de hoje, que está na página 210 e 211. Na página 210 e 211, ele vai mostrar, aqui ó, 210 e 211, vai mostrar duas crianças que estão brincando com uma água, né? Isso aqui normalmente posso chamar de bica, uma fonte de água, certo? Nós temos como tema o ser humano, a água, o solo. E aqui nós temos a continuação da imagem da outra página, que mostra isso aqui, gente, não é água, tá bom? Isso daqui, eles colocaram uma lona aqui nessa porção de terra. E já já você vai entender por que eles fizeram isso, certo? Então, nós vamos começar com um debate da seguinte forma. Onde a água nessa imagem? Nós vimos aqui que a água... E está escrito lá, água potável, se você olhar a imagem. Será que nós podemos beber dessa água potável? O que você acha? Sim ou não? Será que você pode identificar nessa imagem um desmoronamento de terra? Por que acontece isso? Porque uma parte do terreno foi coberto com lona plástica, lá onde eu mostrei para vocês, ó. Importante vocês saberem que isso aqui não é água, isso aqui foi coberto pelo morador, colocado uma lona plástica. Por que você acha? Bom, quem respondeu e quem está pensando aí que é por conta de evitar um desmoronamento, tá certo, ok? Vamos para a próxima página. Página 212. Você tem aqui o capítulo 4 com o título O Solo e a sua ocupação. O solo está diretamente relacionado com a terra onde se constrói, onde se planta, né? E é através do solo que a gente vai saber se acontece desmoronamento ou não. Então, é importante demais vocês analisarem essa imagem, tá? A imagem da página 212. Tá? Olhar todos os detalhes, olhar que aqui, ó, formou uma grande cratera, certo? E aí, aqui no próprio livro de vocês, isso aqui foi uma tragédia que aconteceu, né? Essas casas, elas correm sim o risco de desmoronar, continuar desmoronando, certo? E aí tá isso como tema assim: como tragédias como essa podem ser evitadas? Elas podem ser evitadas. Neste capítulo, nós vamos entender por que essas tragédias como essa ocorrem. Também iremos discutir de modo que elas podem ser evitadas. Aí, eu tenho aqui 3 perguntas. Essas 3 perguntas vocês vão anotar aqui mesmo, nesse espaço, ó. Nesse espaço aqui. Aí a primeira pergunta é: você sabe explicar o que significa erosão? Aí você vai pesquisar e colocar aqui. Como podemos reconhecer uma área que corre risco de desmoronamento? Aí vocês podem tirar como base essa imagem aqui acima. Que cuidados você acha que os moradores e a prefeitura da cidade devem ter para evitar tragédias tragédias provocadas por um desmoronamento? Ok? 2 dicasinhas é o importante. Na próxima página, gente, eu tenho uma atividade prática. Eu pensei, falei, não vou pedir essa atividade prática, porque para essa atividade prática eu preciso me certificar de que 100% dos meus alunos tenham regador. Então, partindo do pressuposto que eu não tenho essa certeza, eu não vou pedir. Mas, pela imagem aqui, fica muito claro o que representa isso aqui para nós. Então, eu vou explicar para vocês entenderem direitinho, para que mais para frente a gente possa fazer nossa atividade, certo? Então, olha só. Nessa atividade aqui, foi usado um pouquinho de terra e um pouquinho de areia, e eles fizeram um morro pequeno, bem pequeno, um morrinho, uma montanha. E eles, aqui na segunda imagem, ó, foi pedido para que, com o regador, eles lancem a água em cima dessa
desse morro. Então, lá no final de tudo, o que vai acontecer? Quando você tem um morro, um pequeno morro, você misturou lá, levantou o morro e lá em cima você jogou água com seu regador. O que vai acontecer, gente? A gente está estudando sobre isso, sobre desmoronamento, certo? Então vai acontecer o quê? Um desmoronamento. Combinado? Então, essa atividade aqui a gente não precisa fazer, a gente já está debatendo, e aí a gente vai para a próxima página. Na próxima página, galera, nós vamos estudar sobre áreas de risco, vamos evitá-las. E aí eu vou trazer uma entrevista com um agente da Defesa Civil. O nome dele é Sargento Ariano. Ariano é um agente da Defesa Civil. E aqui ele vai trazer para vocês o que é Defesa Civil. As crianças podem ajudar a Defesa Civil? Ele vai responder, certo? Porque isso aqui é uma entrevista. Depois ele vai responder outra pergunta. Como podem ser reconhecidas áreas com risco de desmoronamento? Isso aqui, gente, vocês vão fazer a leitura, não é para copiar, certo? Por último, ele vai responder a seguinte pergunta: como esse problema pode ser resolvido? Então, tudo isso que está escrito aqui, que você vai ler na entrevista que ele vai dar para nós, você vai responder as questões da outra página. O que eu vou pedir para você? Para você marcar com seu marca-texto o que é órgãos, tá aqui. Aí tem aqui muro de arrimo, tá aqui, ó, certo? E por fim tá aqui caneleta para encanamento, tá aqui, ó, certo? Tá bem aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Bem aqui do ladinho, embaixo da entrevista do agente da Defesa Civil, tem aqui as informações. E aí você vai responder a página 215. A página 215 eu quero debatê-la com você, porque eu sei que vai surgir dúvidas, igual eu falei no início. Atividade de ciências, ela não tá tão fácil, porque vai aparecer termos aí que nós não estamos acostumados a debater. Por exemplo, aqui, ó, agora é sua vez. Imagine você sendo um agente da Defesa Civil e explique o que foi feito em cada área para diminuir as chances de ocorrerem desmoronamento de terra. Em cada imagem aqui foi feita uma situação. Então, você preste atenção que através da minha fala, da minha explicação, você vai fazer essa atividade, junto com a entrevista do agente. Então, por exemplo, na primeira imagem, a imagem A, vocês podem observar que eles utilizaram o quê? Lona, certo? Por que eles utilizaram lona? Porque aqui havia um desmoronamento de terras, então se a chuva bater aqui, pode acontecer mais ainda da terra ceder e as casas caírem, certo? É simples assim. Já na imagem B, eles vão mostrar para vocês a construção bem no cantinho. Vocês vão observar com um detalhe aqui, ó, que existem umas caneletas. Para que servem essas caneletas? É para diminuir o fluxo de queda d'água. Então, essas caneletas vão pegar a queda d'água. Quando chover, vai descer por aqui, ó, certo? Já na imagem C, eles vão usar aqui, vão usar uma construção de calhas. É importante você perguntar para o papai e para sua mamãe se na sua casa tem calha. Se tiver, você peça para o papai e para a mamãe instruir vocês, mostrar para vocês para que serve. Então, aqui eles construíram na imagem C, tá bom? Ó, imagem C, eles construíram caneletas. Para que servem essas caneletas? Elas servem para conter também o fluxo de água. Então, a água cai ali e elas encaminham essa água para um outro, elas desviam essa água para um outro lugar, certo? De maneira que não atinja as casas, os lugares que estão aqui. Por fim, a última imagem é a imagem D, ó. A imagem D, certo? Essa parte preta da imagem D aqui, nós chamamos ela de manta. Manta
É como se fosse um tecido preto que a gente coloca aqui, eles colocaram em cima dessas terras, para que quando a água venha, batam, também desviam a água para um lugar mais adequado para que não haja um desmoronamento nesse lugar. Então, galera, esse vídeo, essa explicação vai ajudar vocês para a aula de ciências, tá bom? Eu vou deixar lá na descrição da atividade na plataforma, quais as atividades que vocês vão fazer, e eu vou pedir para vocês com carinho, façam a leitura dos textos, tá bom? Façam a leitura das atividades, tentam fazer as atividades antes de ir para a plataforma do Zoom, porque se você começar a fazer as atividades, vai ser melhor para a gente vai debater tudo, mas lá não tem muito tempo para vocês estarem desenvolvendo atividade, certo? Porque é um horário muito reduzido, combinado? Vou estar esperando vocês lá de 8h30 até as 9h40 para a gente fazer as duas atividades. Vejam os vídeos quantas vezes forem necessários. São vídeos longos? São 2 disciplinas, tá bom? Beijo da professora Flávia. Espero vocês lá na plataforma do Zoom, tá bom?